Filadélfia, 100 anos de história. Vovó, gostaria de conversar com a senhora sobre a nossa vila, Filadélfia. Pode ser, minha neta. O que você quer saber? Por que Filadélfia tem esse nome? Pelo que eu sei, bem antigamente passava por aqui um tropeiro que ficava pelas redondezas numa pequena moradia. O nome dele era Piladelpo. Filadélfia também quer dizer amor fraterno, amor entre irmãos. Em que ano começaram a chegar os primeiros moradores? Foi no início da década de 20 do século anterior. A maioria dos colonos eram alemães. Em 1924 foi fundada a Comunidade Evangélica, uma empresa colonizadora chamada Mosele, Eberle e Arons Limitada, da época, doou terrenos para a construção de uma igreja, para a casa paroquial e para o cemitério. Me fale sobre as igrejas. Hoje há 3 igrejas aqui em Filadélfia, mas como antigamente a maioria era de origem alemã, a primeira igreja foi a evangélica luterana. Era uma construção bem simples, tudo cerrado a punho. Em 1932, iniciou-se a construção de uma nova igreja, esta servindo também como escola. Em 1939, iniciou-se a construção da terceira igreja, concluída em 1940. E em 1992 foi construída a igreja atual, com tijolos, para que durasse mais tempo. A Igreja Evangélica Luterana tinha muitas atividades antigamente. Além do culto, tinha também culto infantil com a colaboração de jovens do lugar. Encontros da Juventude, fundada em 1950, com o nome de Juventude Alberto Schweitzer. Tinha também a Oase, Ordem Auxiliadora de Senhoras Evangélicas, criadas em 1949. Esta também ainda tem. Eu sou Wilma Kilp Zimmer, sou membro da Oase de Filadélfia. Oase significa Ordem Auxiliadora das Senhoras Evangélicas. E a nossa Oase de Filadélfia foi fundada em 1949. Daí a minha mãe já participava e eu depois já estou participando, acho que quase 60 anos. E aqueles tempos era diferente de quando eu comecei, mas agora nós mudamos assim, foi mudado muito. Nós estamos, às vezes, nós temos aniversariantes cada 3 meses, daí a gente leva, aqueles aniversariantes levam um prato de comida, né, e vamos festejando. E temos estudos bíblicos e também fizemos trabalhos manuais, tudo isso. E assim a gente participa muito nas festas das outras comunidades e participamos também nos congressos que tem. Sempre vai a diretoria participar e traz coisas para o nosso grupo. A nossa Oase completou 76 anos e hoje também ainda entraram membros novas agora e a nossa Oase está fortalecendo sempre mais. A gente tem uma grande alegria para nós isso, que nós podemos compartilhar tudo isso e assim nós queremos continuar sempre. Ao todo, já tivemos 17 pastores na nossa comunidade, entre estagiários e pastores cedidos por outras paróquias. Como a vila foi crescendo e italianos também se instalaram por aqui, em 1984 e 85 foi construída uma igreja católica. E em 1990 teve o primeiro culto da igreja episcopal. Quantos cemitérios tem aqui, vovó? Temos o da paróquia de Filadélfia
que serve para os membros da Igreja Evangélica Luterana de Filadélfia e também para os membros de outras comunidades, como de Alto São Pedro, Taquaral, Barra do Tigre, Castelo Branco e Putinga, caso eles queiram usar, porque eles têm alguns cemitérios na própria localidade. E tem um outro cemitério que é da Igreja Católica e Episcopal. Vovó, me fale sobre a festa do Kerp. Na travessia do mar, entre a Europa e o Brasil, os colonos fizeram uma promessa. Assim que chegassem em terra firme, iriam construir um altar e celebrar um culto, agradecendo pela vida. Essa festa, no início, era chamada de Kirchenweihfest, festa da igreja. Assim, fixos nas suas comunidades, construíram a sua igreja e todo ano celebravam uma festa. Com o passar do tempo, começaram os bailes também, e a festa acontecia nas casas, onde recebiam familiares e amigos. Muitos desses familiares ficavam vários dias nas casas. Quando na vila havia 2 salões de baile, num ano o primeiro baile acontecia no sábado ou no domingo, em um dos salões, e o segundo baile na terça-feira, no outro salão. No ano seguinte, eles invertiam a ordem dos bailes. Servia-se cerveja e refrigerante, cuca e linguiça cozida na água. As bonecas, a coroa e os enfeites foram introduzidos mais tarde para dar mais lucro. No começo só tinha bancos onde as moças se sentavam e ficavam esperando os moços virem pegarem elas para dançar. A música não era eletrônica, eram pequenas bandas, geralmente formadas por pessoas da comunidade. Os enfeites eram feitos de papel crepão e de folhas de palmeiras. As folhas de palmeiras não podiam faltar. Bom, meu nome é Nestor Kleman, sou da comunidade da Filadélfia, interior de Pira. Hoje estou vindo aqui para falar um pouquinho da nossa comunidade dos 100 anos e trazendo um pouquinho dessa história que nossos antepassados vieram da Alemanha, depois para o Rio Grande, do Rio Grande vieram para Filadélfia. E com isso trazeram junto a questão de... Primeira coisa, eles queriam uma igreja. E essa igreja foi montada, foi feito um culto, e aí começaram as comemorações festivas também. Ali aprendi muito da tradição desse Kerp, porque minha família vem de uma família de músicos, né? Onde que eu vivi sempre com essa história dessas festividades. Aí mudou alguma coisa do Kerp de antigamente para hoje, com certeza, né? O que eles contaram como era antigamente, a questão do Kerp, principalmente. O Kerp é o aniversário da igreja, onde hoje o Kerp é comemorado no sábado, antigamente era no domingo. No domingo as famílias já recebiam a visita na parte de manhã, onde que era feitos os almoços e a parte da tarde, antes da noite, eles iam para a igreja e na igreja eles já eram recepcionados com música, com bandinhas, iam até o salão. E lá é uma coisa que mudou de unicamente para hoje, não tinha instrumentos eletrônicos também, eram somente instrumentos de sopro, né? E os bailes começavam no domingo, antes da noite, iam até o clarear do dia da segunda-feira. Na segunda-feira, as festividades continuam nas casas. E isso ia até terça-feira. Terça ainda as famílias se visitavam, recebiam as visitas dos parentes, dos amigos, e de noite de novo iam para o salão, onde a festa continuava. E ali no salão, antigamente, eram enfeitados com palmeiras, coroas, enfeites eram totalmente diferentes de hoje, né? As bandinhas, principalmente, eles não ficavam no palco, eles circulavam muito entre os festeiros, né?
do que faziam a festa, né? Isso é uma coisa que eu admiro muito, tenho muito orgulho hoje ainda de viver na comunidade de Filadélfia, onde nós temos muita cultura ainda. A cultura tipo do coral, do grupo de dança e principalmente do Kerpe, que é uma história que nós estamos conseguindo manter, que nossos avós, bisavós trouxeram da Alemanha, do Rio Grande, para a nossa comunidade de Filadélfia. Hoje as coisas são bem diferentes. Aqui só tem um baile de Kerpe, mas antes do baile sempre se celebra um culto na igreja. Os lucros são para a igreja evangélica e para o Clube Sempre Verde. As duas diretorias trabalham juntas. E além da cerveja, refrigerante e água, hoje o mais comum é o chopp. Na comida, além da cuca e da linguiça, serve-se também pastel, cachorro-quente e durante 3 anos foi feito um café colonial. Filadélfia já foi maior, com mais pessoas morando aqui? Com certeza, minha neta. Filadélfia já foi uma vila com muitas pessoas morando aqui. Já na década de 30 existiam comércios. Aqui em Filadélfia já tinha marcenaria, ferraria, fábrica de queijo, fábrica caseira de polvilho, ceraria, sapataria tinha 2, dentistas, ervateira, açougue, costureiras, cabeleireira, barbeiro. Tinha um moinho que triturava milho, trigo e descascava arroz. Já teve 2 postos de gasolina, entrega de correio. Essa entrega de correio acontecia uma vez no comércio e mais tarde, quando o posto de saúde estava aqui, daí acontecia lá. Já teve uma farmácia, mecânicas, um escrivão que vinha uma vez por mês. Também tinha a bem conhecida parteira Ela Schrank. Pelo que eu sei, ela fez mais de 1000 partos aqui na nossa região. Eu sou Ivanete Mora Noswitz, natural de Presidente Castelo Branco, e vou fazer um relato da história do senhor Hélio Noswitz, em memória, que é meu sogro. O senhor Hélio Noswitz nasceu na linha Passo Fundo, Filadélfia e Pira, e cresceu junto com sua família, trabalhando na agricultura, e sempre tinha uma paixão pelos trabalhos em madeira. A senhora Hilda Noswitz, minha sogra, veio de Três Coroas, Rio Grande do Sul, e morou em Mambuca. Os dois se conheceram, namoraram e casaram. Um determinado período, eles vieram morar na vila de Filadélfia. Ali nasceu o Rudimar Noswitz e desenvolveu seus trabalhos na agricultura, e o senhor Hélio sempre com os seus trabalhos de carpinteiro. Gostava muito de trabalhar, não podia ver um pedaço de madeira que ele transformava em alguma coisa. Depois nasceu o segundo filho, Henrique Noswitz, e o Rudimar foi despertando, além do trabalho da agricultura, o gosto para buscar um outro trabalho para ajudar na renda familiar. Então ele começou a trabalhar com ferro. E o pai dele fazia a parte da madeira e ele a parte de ferro, desenvolvendo instrumentos para a agricultura, como enxada, foice, martelo, enfim. E com o passar do tempo, o Henrique também começou a ajudar. Aí começaram a construir, fazer carroças, né? Seu Hélio, um amante da madeira, ele começou a fabricar mesas, cadeiras, armários, e as pessoas procuravam, porque naquela época não tinha lojas para se comprar esses instrumentos domésticos. E juntamente com todo esse trabalho, era uma família que consumia muito o chimarrão, e eles produziam
a sua própria erva mate, tudo artesanal. Eles tinham ao lado da casa era chamado carijo, que o seu Hélio ganhou do sogro dele, que moravam em Mambuca e vieram para a Vila de Filadélfia morar também. E daí as 3 famílias faziam a sua erva nesse carijo. E como o meu sogro tinha o soque para socar a erva, para produzi-la e transformá-la, para poder tomar o chimarrão, por isso eles fizeram esse carijo no potreiro ao lado da casa deles. E com o passar do tempo, esse trabalho manual foi crescendo, eles conseguiram comprar mais maquinários e começaram a trazer a erva para Ipira e vendiam, não em grande quantidade, mas tinha quem gostava de consumi-la. Era assim um processo diferente de hoje. Era o gosto da fumaça, porque essa erva ficava por alguns dias num sótão e embaixo tinha fogo. Então essa fumaça, ela penetrava nos galhos e depois ficava aquele gostinho. Eu cheguei de conhecer essa erva e era muito gostoso. Diante desse breve relato histórico, a gente gostaria muito de agradecer os anos que a gente conviveu nessa comunidade. Foram anos de muito aprendizado, de ensinamentos, aprendizados que ficarão marcados para sempre na nossa vida. E as casas, vovó, como eram? Bem no começo da vila, as próprias pessoas retiravam a madeira do mato, serravam as toras a punho e construíam suas casas. Depois veio a serraria, que facilitou o serviço. Eram casas simples, de telhado alto, algumas tinham porões, estes sim eram feitos muitas vezes com pedras para ficarem mais frescos, para eles guardarem os alimentos deles. No ano de 1957, foi construída a primeira casa de alvenaria, com 2 pisos. Era a casa e o comércio do teu bisavô, Carlito Hermann. Foi um grande investimento na época. Mais tarde, surgiram outras de alvenaria, assim como a igreja evangélica e a igreja católica, mas a maioria ainda é de madeira. E os salões de bailes antigos? Esses têm muita história. Antigamente tinha 2 salões de baile. Eles serviam também para ensaios do coral Sempre Verde, festejar o querpe, bar de final de semana, jogar baralho. Em um tinha uma cancha de bolão. Esse não existe mais, ele foi demolido. O outro, que na atualidade está em reforma, não é o original. O primeiro foi consumido pelo fogo, depois construíram outro em seu lugar. Hoje temos o Clube Sempre Verde, construído em 1977, que tem uma cancha de bolão, uma cancha de bocha, uma pista de danças e um campo de futebol em anexo. É usado para várias promoções: festa da Oase, bailes de querpe, festa do Clube de Mães, festa da Igreja Episcopal, festa da Igreja Católica, festa da Igreja Evangélica, a festa do coral, promoção do esporte, encontro de famílias, festa de casamento, o grupo de idosos também, além de acontecer ali os ensaios do coral de Sempre Verde, e fazem encontros mensais com jogos e também para jogos de baralho. Meu nome é Vanduir Litke, sou do coral Sempre Verde, de Filadélfia e Pira, Santa Catarina. Vamos falar um pouco hoje sobre a história do nosso coral. A Sociedade Esportiva, Recreativa e Cultural Sempre Verde de Filadélfia, ela teve início lá em 1924. Ela começou com o nome de Immergrün, que em alemão, né, a tradução é Sempre Verde. Começou com 25 sócios
esses 25 sócios, eles fundaram essa sociedade no intuito de criar um coral masculino alemão para manter a tradição e as origens, uma vez que a comunidade iniciou em 1919, 1920, a partir de pelo menos 4 famílias que vieram da Alemanha e se instalaram aqui na comunidade de Filadélfia. Então foi em 4 de setembro de 1924 que surgiu a Sociedade Sempre Verde, ou o Coral Immergrün. Foram 25 sócios e inicialmente foram 7 coralistas. A primeira diretoria contou com o presidente Albino Schmidt e o vice Carlos Knebel, secretário Germano Ruppe e o vice Konrad Dremer, tesoureiro Carlos Knebel e o vice William Potratz. A partir de então, eles começaram com algumas músicas, claro que do cancioneiro alemão, né? Muita questão assim da tradição, né? Vinda com os imigrantes. Em 1925 já foi adquirido o primeiro violino e alguns livros, né? Foram confeccionados. Também a primeira bandeira do coral, que a gente conserva até hoje. E depois teve lá em 67 a segunda bandeira, mas durante o período da Segunda Guerra Mundial, por questões de a problemática em relação à Segunda Guerra, a língua alemã ela foi, digamos, combatida, precisou mudar o nome e converter o nome para português. Então, a sociedade que era Immergrün, ela passou a se denominar Sociedade Sempre Verde, o que mantém o nome até hoje. Nós tivemos grandes festividades, o coral sempre participou na região, e se apresenta até hoje em vários eventos, principalmente em encontro de corais. Existiam as concentração de corais, mas também na comunidade, junto às outras instituições que nós temos na comunidade. Também é tradição sempre cantarmos no funeral de quem, quando falece um ente querido de alguém que faz parte da sociedade, né? Quando é um familiar, um sócio, a gente se apresenta também no funeral em respeito a esse sócio. Lá em 74 tivemos uma grande festa dos 50 anos do coral em Filadélfia, e em 77 tivemos então a construção do que hoje é a sede da Sociedade Sempre Verde em Filadélfia. É uma sede onde hoje ela acaba abrigando e ela serve como local para festas de diversas entidades aqui da comunidade. Passaram vários regentes durante esses 100 anos do coral, mas nós vamos destacar aqui, a partir dos primeiros, além da primeira diretoria, nós vamos destacar aqui o que foi então os 7 cantores que iniciaram esse coral. O Germano Ruppe como regente, o Albino Schmidt como segundo tenor, Helmut Dremer, segundo tenor, Emílio Rieger, segundo tenor, Teodoro Dremer, segundo baixo, Otto Friedrich, segundo baixo, e Reinoldo Schwingel, primeiro tenor. Por ocasião dos 50 anos, inclusive, o Otto Friedrich fez um discurso, na época também na língua alemã, que ela foi traduzida pela professora Janette Potratz-Weyrich, que também é filha de um querido cantor que nós tivemos, que é o seu Valdemar Potratz, e a gente pôde também, através desse depoimento dele, ter um pouco da história contada de quando ele chegou aqui, vindo de Frankfurt, isso em 1921, então foi muito bacana. Foi quando eu comecei a cantar
Eu estou há pelo menos 30 anos no coral, ainda eu era menor de idade quando comecei a participar, mas tive a honra de participar num período em que ainda existiam fundadores. Trazendo então para a história mais recente, nós tivemos uma grande festa no ano passado, que foi a festa do nosso centenário. A gente pôde juntar um material que eu tenho aqui, que a gente disponibilizou nas mídias sociais, e é um trabalho de pesquisa que ficou aberto para quem quiser buscar ter informações sobre a nossa história, vai poder ter acesso. A gente tem aqui toda a relação de cantores que fizeram parte nesse período, de porta-bandeiras, de regente, todo o resgate para todos os presidentes que nós tivemos na nossa sociedade, até a gente chegar então o ano passado, no nossos 100 anos e na nossa grande festa. Eu gostaria de ressaltar a composição atual. Eu acho que é interessante nós colocarmos, digamos, hoje, quem são as pessoas que ainda fazem parte, porque nós contamos com auxílio cantores que hoje se deslocam de outras cidades para vir participar aqui do nosso coral, mas eu vou relacionar todos aqui que fazem parte hoje, que é o Anivo Kaiser, o Lauri Kaiser, o Mário Cross, o Valmir Kirst, Renato Schumann, Vanduir Luedke, Ari Krulke, Érico Wolf, Renato Schmidt, Pedro Zimmermann, Lauri Schroeder, Olympio Monday, Mário Kerber, Eloy Littke, Harto Finger, Altair Borsatti. O regente é o Verno Klein, os nossos porta-bandeira Lauri Model, Otávio Kilp e Osmar Jorge Gribler. Essa é a composição atual do nosso coral. Nós mantemos uma página também no Facebook, quem tiver curiosidade, lá nós temos várias apresentações em que a gente tem gravado e a gente publica, sempre procura publicar para manter um pouco essa história viva do Coral Sempre Verde. E eu acho que, de modo geral, mais ou menos falando sobre um pequeno resgate histórico também, para a gente não se estender demais. Claro que nós teríamos muita coisa aqui para falar sobre as histórias das bandeiras, as fotos, os registros, as atas. Conseguimos fazer um resgate das atas originais, escritas na língua alemã, lá de 1924, livro caixa, e todo esse material, inclusive na festa dos 100 anos, a gente pôde montar lá uma pequena exposição que a gente fez sobre todos esses documentos históricos, e assim a gente espera que a gente consiga manter. Hoje estou como diretor cultural da sociedade, e o Mário Kerber como vice, e a gente procura, na maneira do possível, né, dentro do possível, conciliar nossas agendas e manter viva essa história do Coral Sempre Verde, que é centenária, junto com a história da nossa comunidade, porque é muito rica. São coral masculino alemão, são pouquíssimos ainda que existem no Brasil, aqui no Sul, e como nós estamos falando de uma comunidade muito formada, né, basicamente com imigrantes e emigrantes alemães, a gente procura tentar manter viva a história dessa sociedade, da sociedade Immergrün originalmente. Meu nome é Nirjanete Zimmer, sou coordenadora do grupo de danças Immergrün de Filadélfia. A história do grupo começa, na verdade, era um sonho de algumas pessoas da comunidade ter um grupo de dança. E, juntamente com a professora Ivanete Noswitz e o professor César Jacó Schmidt,
e uma turma de alunos da Escola Valdomiro Lissen, esse sonho se tornou realidade. No dia 11 de junho de 1992, esse grupo fez a sua primeira apresentação com danças alemãs, mas coreografias, né? Coreografias criadas pelos professores. O grupo passou a se chamar Immergrün Volkstanzgruppe aus Filadélfia, em homenagem ao Coral Sempre Verde de Filadélfia, que tinha esse nome antes da Segunda Guerra Mundial. E eles tiveram que mudar o nome por causa de um decreto da proibição da língua alemã. O grupo tem os trajes com características da região de Sachsen, que é uma região da Saxônia, de um estado da Saxônia da Alemanha. Os trajes não são originais, eles têm características e eles foram adaptados à região por causa do clima, por causa do calor, né? A Alemanha fazia muito frio. Essa região foi escolhida porque os primeiros moradores de Filadélfia vieram dessa região depois de passarem pelo Rio Grande do Sul, eles que começaram a construir as primeiras casas por aqui. O grupo de dança, hoje ele conta com 4 categorias. Infantil, que são crianças a partir de 4 anos até 10, 11 anos. Tem o juvenil, que é de 11 a 14. O adulto, que também temos jovens e adultos casados. E temos a categoria das mulheres, que são mulheres a partir de 30 anos até 85 anos, que é a dançarina mais idosa que temos hoje. O grupo participa de eventos folclóricos, do tradicional Kerp de Filadélfia e os Kerp da região. A gente já se apresentou em vários lugares do Brasil, estados. O principal objetivo do grupo de danças é manter e cultivar as tradições que os nossos antepassados trouxeram, através da gastronomia, através dos trajes, através da música e principalmente através da dança. E o comércio, como era? O primeiro comerciante foi Oscar Zimmermann, seguido de Norberto Mate. Depois vieram outros, Dremer, Heraldo Kuhn e outros. Um dos maiores comércios da região foi o do teu bisavô Carlito. Ele foi um grande empreendedor. Lá se vendia de tudo, desde agulhas, botões, até panelões de ferro, material de construção, toda a parte de comida, remédios humanos. Muitos fregueses vinham vender ovos, queijos, galinhas e em troca pegavam as suas mercadorias, do que precisavam. A mercadoria deixada pelos colonos, o produto que eles deixavam, as galinhas, os ovos e o queijo, era revendida para um senhor que vinha de Joaçaba. No começo semanalmente, depois ele vinha de 15 em 15 dias. Alguns vendiam gado para o açougue ou de tempos em tempos vendiam seus porcos, pagavam as suas contas, que na maioria das vezes ficavam marcadas numa caderneta até o acerto. Não precisava ser feito o acerto mensal. Os colonos e os fregueses pagavam quando eles tinham dinheiro ou quando tinham um produto para vender. E dava-se fiado muito mais tempo que hoje em dia. No começo, o teu bisavô comprava os produtos em Porto Alegre. Essas mercadorias vinham de trem até Piratuba. Daí o teu avô ia lá buscar. Mais tarde, ele viajava para São Paulo e despachava as mercadorias pela Reunidas. Eu ajudava a conferir as caixas para ver se todas tinham vindo. E que alegria poder ver o que estava dentro, faturar os produtos e expor elas.
A loja ficava cheia de gente que vinha ver as novidades quando as mercadorias chegavam. Na época sempre tinha muitos casamentos por aqui, aí tinha que ter muitos presentes também para vender e cuidava-se para não vender presentes repetidos. Até sapatos femininos, masculinos e infantis eram vendidos. Muito tecido em metro, porque na época as pessoas confeccionavam suas roupas pessoalmente em casa. Enfim, nessa loja tinha de tudo. Mais tarde, por volta de 1988, 89, a loja foi transformada em mercado por teu avô, Altair Borsatti. Na vila também já teve uma filial da Copersal, uma filial da Copérdia, loja de roupas Cavazin, um mercado do senhor Beno da Silva. Hoje tem uma pequena loja de propriedade do senhor Enio Gross, um mercado de propriedade do senhor Rudimar Baldasso, um bar do senhor Valdir Miller e um bar no porão do clube atendido pelo atual econômico senhor Mário Kerber. E os transportes, vovó, como eram? Antigamente, as pessoas só usavam carroças e cavalos como meio de transporte. Levar os suínos até o lugar da venda e levar as compras para casa era tudo de carroça. O cavalo era usado também para levar compras, ir no moinho ou visitar parentes. Poucos possuíam um carro, isso só mais tarde. Para ir a Capinzal, passava um caminhão pequeno que tinha uns bancos atrás onde as pessoas sentavam. Para Ipira ou Concórdia, tinha que ir um trecho a pé para pegar o ônibus. Também mais tarde, o senhor Beno da Silva levava pessoas para Capinzal de Kombi e um pequeno ônibus que ele possuía. Quando começou a crescer o comércio de suínos, tinha um caminhão que transportava esses suínos para Pomerode e na volta trazia telhas ou tijolos. Mais tarde, através do comércio e transportes Borsatti, os suínos eram levados para Ceará. Também teve na vila transporte escolar com Kombi e van. Hoje o transporte escolar é feito pela prefeitura ou então contratados por ela. E também hoje quase todas as famílias têm seu carro, seu trator e alguns têm até caminhão para transportar a sua safra de grãos. Quantas escolas já existiram? Em 1924 foi construída a primeira escola aqui na vila. Igreja e escola funcionavam no mesmo lugar. O primeiro nome da escola foi Escola Eduardo Professor Pedro Eduardo de Amaral. O primeiro professor foi Alfredo Carlos Fris. Não é o mesmo Carlos Fris de Ipira. Em 1949, teve o segundo professor, Valdomiro Lisser, que lecionou até 1954. No dia 7 de setembro de 1968, foi inaugurada a segunda escola de Filadélfia, com a primeira professora Bettina Blum. Em 20 de março de 1989, a escola passou a se chamar Escola Básica Valdomiro Lisser, o mesmo nome atual que ela tem, com a diretora M. Terezinha Potter, secretária Tânia da Silva. Foi na época, então, que começou a quinta série aqui, tá? Os primeiros professores da quinta série foram César Jacó Schmidt, Janice Suzy Dieter e eu, Annelise. Nos anos seguintes, como tinha que ter 4 salas de aula, foi feito uma sala anexa à escola e a outra sala de aula acontecia ou funcionava na casa da comunidade, cedida pela comunidade. A diretora da época era Elisa Maria Kilp Ackermann e a secretária a Ivanete Moura Noswitz. A primeira bolsista da escola foi Miriam Agatha Poch. No final de 1994, foi inaugurado o novo prédio da escola onde está atualmente. Diretora da época, eu, Annelise. Em 1995,
começaram as atividades com os alunos na escola nova com a diretora M. Em 1998, houve a junção das escolas isoladas de Mambuca, Lambedor, Alto São Pedro, Putinga e Boa Esperança. Todos os alunos frequentavam a escola de Filadélfia, passando a escola a ser municipal. Em 2002, a escola foi ampliada com a inauguração de um novo bloco. Também foram diretores desta escola Rejane Stark Bittencourt Machado, Sandra Ravanelli, Ivan Schulte, Margarete Dani, Vânia Kilp Stockmann e hoje a tua mãe, Aline Kelly Borsatti, é a responsável. No ano de 2020, a escola ficou fechada por causa da pandemia do Covid-19. Na vila, aqui ninguém morreu, mas infelizmente 2 pessoas que moravam aqui antigamente faleceram. O ano letivo não foi perdido, pois os professores mandavam atividades para os alunos fazerem em casa. Também desde 1984 funcionava uma escola infantil chamada Ben Mequer. Primeira professora Beatriz Potratz. Funcionou em vários lugares até que em 1999 ganhou uma sede própria, perto da atual escola. E o posto de saúde, em que ano foi construído? Entre os anos de 1984 e 1985. O terreno onde está construído o atual posto de saúde foi doado pelo teu bisavô Carlito. E o pessoal daqui fez um mutirão para a sua construção. Todos ajudaram. Primeiro servia somente como correio e posto telefônico. Depois ganhou outras funções, principalmente como posto de saúde, com atendimento médico, de enfermagem e de dentista. E a gastronomia, como era e é? Os alemães trouxeram consigo alguns costumes que continuaram aqui. A cuca, o salame, a carne de porco, a sopa de verduras, o chucrute, pão de milho. Os italianos introduziram a polenta, o macarrão, o tortei, a sopa de inholine e a fortaia. Hoje é comum nos finais de semana o churrasco, a salada de batatinha, o pão branco e a cuca. Antigamente, a maioria dos produtos vinha da roça, da horta, do quintal e dos animais que criavam. Até a cerveja era feita em casa. Hoje, a maioria dos produtos consumidos são industrializados e comprados em mercados. E o que tem hoje na vila? Mesmo a vila tendo diminuído bastante em número de pessoas, a economia cresceu. Tem uma granja de suínos do seu avô Altair, que emprega algumas pessoas. Tem muitas roças de milho, que também geram lucros. A maioria dos moradores tem suas vacas leiteiras, que negociam o produto com os laticínios. Tem o posto de saúde, com atendimento médico, enfermeira e dentista. A escola, que gera emprego para algumas pessoas daqui. Outros professores vêm de fora. O mercado e a lojinha. Em que ano na rua principal foi feito o calçamento? Em 1982 começaram os primeiros passos para o calçamento, mas temos fotos de 1984 onde mostra um lado da estrada calçada. Não sei em que ano acabaram, porque foram 2 pedreiros somente que calçaram toda essa rua. E em 2024, esse calçamento foi coberto pelo asfalto. Por que o ano de 2024 foi tão importante? Porque foi neste ano que festejamos 3 centenários. A festa do Querpe completou seus 100 anos no dia 20 de abril, com culto, café colonial e um grande baile. Também tinha alguns convidados especiais, como os ex-pastores. A comunidade evangélica luterana completou seus 100 anos e essa foi comemorada na festa da colheita, no dia 11 de agosto, no Dia dos Pais, também com um grande público. E em cima das mesas havia uma pequena igrejinha como lembrancinha da festa.
E o Coral Sempre Verde completou os seus 100 anos com uma linda e emocionante festa no dia 1º de setembro. Filadélfia, 100 anos de história. Cultura e tradição, um século de união, fé e trabalho, que construiu uma comunidade forte, acolhedora e cheia de orgulho por suas raízes.